Convido os irmãos para mais uma leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estamos numa série de mensagens abordando os personagens do Natal. Hoje gostaria de abordar uma personagem dentre as que teve maior participação a respeito do Natal. Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. Vamos meditar brevemente na pessoa de Maria. Lucas 1, de 26 a 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar novamente. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos por esta palavra que acabamos de ler. E suplicamos a direção do teu Espírito para que possamos extrair as lições que tens reservado para nós nesta hora. Fala o nosso coração pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos trabalhado já nesta série de mensagens sobre personagens do Natal. Já falamos a respeito de Zacarias, já falamos a respeito dos magos, já falamos a respeito de Simeão, de Ana, já falamos a respeito até mesmo de Herodes. E agora, chegamos então àquela personagem que teve um papel central nessa história. E podemos perguntar: quem era Maria? A palavra de Deus não nos traz muitas informações a respeito, a não ser de que era da descendência de Davi, juntamente com o seu esposo José, também da descendência de Davi, que eles formavam uma família de recursos escassos. Vimos isto na mensagem no domingo passado, pelo fato de que eles levaram para apresentar Jesus ao templo, eles levaram como sacrifício 2 pombinhas. O que a lei dizia é que deveria ser um cordeiro e uma pombinha, mas se a família não tivesse muitos recursos, poderiam ser 2 pombinhas. Era de uma família sem tantos recursos. Seu esposo era um carpinteiro na cidade de Nazaré, e a cidade de Nazaré, comentamos já no domingo passado, que era uma cidade bem pequena, daquele tipo que nem aparece no mapa.
Justino, ele relaciona diversas cidades daquela região naquela época e não cita sequer Nazaré. É provável então que José fosse o único carpinteiro naquela cidade. E agora aparece um anjo a Maria. Um anjo aparece e lhe traz um recado. O Dr. Russell Norman Champlin apresenta 4 estágios da experiência de Maria nessa ocasião. E eu queria que meditássemos um pouco nesses 4 estágios e ver de que forma é que isso também tem a ver conosco hoje. O primeiro estágio é um estágio de espanto. Aparece um anjo na frente de Maria. E aquele anjo se dirige a ela e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Naquele instante, Maria é tomada desse espanto, sem entender o que é que significaria aquela saudação. O texto bíblico nos mostra isto, de que ela ficou se questionando o que é que significa esta saudação. E o anjo então complementa alguma coisa dizendo: achaste graça, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, terá o trono de Davi e o seu reinado não terá fim. Agora, o que o anjo acrescenta para ela é de que ela estará sendo um instrumento de Deus na realização de algo muito grande. De que o anúncio que o anjo veio fazer diz respeito a algo extraordinário, algo pelo que esperava a nação de Israel já havia muito tempo. Quando falamos a respeito de Zacarias, vimos que Deus permitiu um período de 400 anos de silêncio profético. Durante aqueles 400 anos não se levantou nenhum profeta. A nação de Israel aguardava o cumprimento das promessas proféticas de que viria o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que restauraria a nação de Israel. O pensamento é de que essa restauração fosse uma restauração política, de que novamente Israel tivesse domínio sobre o seu próprio local, o seu próprio lugar. E agora o anjo diz a Maria que ela terá um filho com toda essa grandiosidade. E aí nós nos sentimos pequenos e começamos a ver as dificuldades que podem surgir à nossa frente. Maria então pergunta ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Maria agora passa para o segundo estágio de espanto. Ela agora está perplexa diante de como é que isso pode acontecer. Primeiro, o fato de Deus se dirigir a ela através de um anjo, trazendo um desafio. Mas agora ela diz: como isso pode acontecer? Eu não conheço homem algum. Eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer, que eu haverei de dar à luz a um filho? O anjo então vai explicar a Maria. Mas quando a gente pensa nessa situação de perplexidade de Maria, a gente pensa também em outros servos de Deus que se acharam assim pequenos. Como é que isso vai ser possível? A gente lembra, por exemplo, de Moisés. E Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o povo de Israel. E aí Moisés disse: mas como? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? E aí a gente lembra também de Josué. Josué foi quem substituiu Moisés. E quando chega aquela hora de substituição, Deus precisa mandar um recado para Josué, um recado de coragem.
Não temas, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, você está temeroso. Josué era um general de Moisés, Josué era um apoio para Moisés, mas agora que Moisés se ausenta, a impressão que dá é de que Josué está temeroso. Então, naquele texto ali em Josué capítulo 1, várias vezes, o Senhor diz para ele: seja forte, seja corajoso. Mas aí a gente lembra também de Gideão, que Deus apresenta a tarefa de livrar da mão dos midianitas, e Gideão diz: quem sou eu? Eu faço parte de uma tribo pequena, a tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Eu faço parte de uma família pequena dentro dessa tribo pequena, e eu sou o menor dentre os meus irmãos. Quem sou eu? Mas Deus é que estava mandando. A gente lembra de Jeremias, quando Deus chama Jeremias e diz: olha, Jeremias, eu lhe escolhi para que você vá e dê um recado ao povo, você vai falar ao povo. Jeremias imediatamente disse para Deus: mas Deus, eu não passo de uma criança, eu não tenho condição de cumprir. E aí Deus diz: pois saiba você que aonde eu lhe mandar, você vai. E aquilo que eu disser para você dizer, você vai dizer. Às vezes nos sentimos pequenos diante daquilo que Deus coloca diante de nós. De repente Deus pode estar falando ao seu coração a respeito da realização de algo dentro do seu reino. E talvez nessas horas a gente se sinta assim pequeno, incapaz. Mas o Deus que chama é o mesmo que capacita. E então partimos para o terceiro estágio, naquele contato de Maria ali com o anjo. Porque agora o anjo vai trazer consolo e segurança. Depois de espanto e perplexidade, ao ouvirmos a voz de Deus, encontramos nela consolo e segurança. Assim como foi desta maneira a palavra de Deus a cada um destes que falamos, que comentamos, que mencionamos. Como dissemos que a Jeremias Deus disse: mas você vai para todo lugar e você vai conseguir dizer tudo. Para Moisés, Deus também vai trazendo palavra de consolo e segurança, e Moisés tentando escapar daquela indicação de Deus. Moisés diz: mas ninguém vai acreditar em mim. Aí Deus diz: jogue sua vara no chão, e a vara se transforma numa serpente. Ele diz: agora pegue a serpente pela cauda, e a serpente se transforma mais uma vez numa vara. E aí Deus diz: coloque a sua mão dentro da sua túnica, e ele coloca a mão, e aí ele diz: agora tire a mão, e quando ele tira, a mão está leprosa. Aí Deus diz: agora coloque a mão novamente dentro da túnica, e agora tire a mão, e a mão estava sã como antes. E aí Deus diz: eles vão acreditar em você. Mas Moisés continua, não? Moisés continua dizendo: mas qual é o teu nome? Eu não sei nem o teu nome. E aí Deus diz: eu sou o que sou. E aí Moisés continua dizendo: mas eu sou pesado de língua, eu nunca fui muito falador, eu tenho dificuldade de me expressar. E Deus diz: não tem problema, mas você vai junto com Arão, Arão vai junto com você e vai ser seu porta-voz. Deus traz a palavra de consolo, a palavra de segurança para cada coisa que Moisés apresentou como dificuldade diante de Deus. E aí a gente tem o quarto estágio na vida de Maria. Porque Maria se coloca como serva diante de Deus. E ela diz: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor. Maria entendeu que diante de Deus a única posição que podemos assumir é esta:
A única coisa que podemos fazer é realmente: Deus, se tu tens uma obra para que eu faça, se o que chama é o mesmo que capacita, então aquilo que Ele nos chama a fazer, Ele estará capacitando, Ele estará dando as condições. O Senhor Jesus, no início do seu ministério, Ele escolheu pessoas que estivessem com Ele, que caminhassem com Ele, que aprendessem com Ele. Essas pessoas haveriam de dar continuidade à sua obra. O Senhor Jesus estaria voltando para os céus, após a sua morte e ressurreição. Depois de 40 dias, o Senhor Jesus iria deixá-los, mas deixaria com eles a responsabilidade de dar continuidade. E quando a gente pensa que eles haveriam de ser pregadores, que eles haveriam de ser ensinadores do povo, a gente poderia pensar que Jesus tivesse escolhido para serem os seus seguidores justamente aqueles que fossem mestres, aqueles que tivessem a condição de dar continuidade àquela obra. Mas quando a gente vai ver, Jesus escolheu pescadores, Jesus escolheu um funcionário público. As pessoas que Jesus escolheu não tinham nenhuma proeminência nessa área, mas o Deus que chama é o Deus que capacita. E então aqueles 12 foram responsáveis, e depois apenas 11, até que um é colocado também por Deus em substituição. E eles são responsáveis por fazer com que a mensagem do Evangelho pudesse chegar até todo o mundo conhecido de então. Eles na liderança e toda a igreja envolvida em fazer discípulos, em compartilhar esta mensagem do Evangelho. Maria então se coloca como serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E esse quarto estágio dessa experiência de Maria é o estágio de obediência. É o estágio de colocar em prática realmente aquilo que Deus nos manda. É o estágio de assumir a responsabilidade para aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Tivemos a experiência dos batismos nesta noite. E o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Aqueles que se batizaram estavam cumprindo com algo que o Senhor Jesus mandou: todo aquele que crê, que ele seja batizado. E foi em caráter de obediência ao mandado do Senhor que cada um então cumpriu com essa sua ordenança, com o batismo. O propósito de Deus, em primeiro lugar na nossa vida, é que a nossa vida possa estar nas mãos dEle, que possamos entregar a nossa vida a Ele. O que Ele deseja, em primeiro lugar, é que nós estejamos à sua disposição para aquilo que Ele tinha como propósito para cada um de nós, desde antes da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, Ele tinha um propósito para todos nós. O propósito de que a sua vontade pudesse ser realizada no mundo. Quando a sua vontade não é realizada no mundo, o mundo sofre, o mundo padece. Aqui no Brasil estamos tendo essa experiência de como o Brasil padece quando a sua liderança não cumpre com os princípios dados por Deus, de justiça, de honestidade, de transparência, de fidelidade. Mas aí a gente pensa que aqueles que estão lá em cima da liderança, na liderança, talvez estejam repetindo aquilo que é feito também por cada brasileiro. E conto mais uma vez aquela experiência, né, ocorrida na Suíça, quando o brasileiro vai pagar a passagem no metrô e vai passar o seu bilhete na catraca,
e a catraca não tinha o lugar de botar o bilhete. Ele então pergunta a um policial que está ao lado e diz: onde é que eu boto o bilhete aqui na catraca? E ela diz: não, essa daí não tem o lugar, essas outras aqui tem, o senhor pode usar qualquer uma dessas. Esta daqui, ela é uma catraca livre. E ele perguntou: e quem usa essa catraca? E a resposta foi: é que de repente alguém pode precisar do transporte do metrô e não ter o dinheiro da passagem. Então a pessoa passa por ali e não deixa de andar no metrô por falta de dinheiro. E aí aquele brasileiro perguntou: e o que garante que alguém que tenha o dinheiro não passe por ali também? E a resposta daquela policial foi: mas por que é que alguém faria isso? O princípio estava sendo colocado em prática. Aquele é para quem não tem. Se alguém tem, não deve passar por ali. Pague a sua passagem. É o que estará custeando o funcionamento de todo o sistema de transporte. Agora, o sistema estará funcionando e servindo mesmo aqueles que não tenham o dinheiro para pagar a passagem. E apenas estes devem passar por aquela catraca. Mas se fosse aqui no Brasil, como seria? A gente ri para não chorar, né? A gente ri para não chorar. Os princípios de Deus colocados em prática serão sempre construtivos. Os princípios de Deus colocados em prática na nossa vida, é isso que Deus quer para nós. O propósito de Deus, quando Ele nos criou, foi que pudéssemos agir para o bem, sempre fazer o lado correto, sempre buscar o bem, tanto nosso quanto do próximo. Pena é quando a gente tem aquela expressão, né? Levar vantagem em tudo. Uma coisa só é boa. Qualquer coisa só é boa numa relação entre duas pessoas, se for boa para os dois. Qualquer contrato, qualquer serviço prestado, vai estar na condição de justiça quando for boa para os dois. E quantas outras coisas poderíamos citar, mas o propósito de Deus para nós é somente o bem. Então, quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós assumimos com Ele esse compromisso, como Maria assumiu, dizendo: eu sou uma serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Que Deus possa realizar em nós tudo aquilo que Ele tem para nós. E a primeira coisa que Ele tem para nós é isso: salvação, perdão, vida eterna no céu. Cristo veio para isso, Cristo veio para assumir o nosso lugar na cruz. O que precisamos é entregar a vida a Ele. O que precisamos é reconhecer que Ele deve ser Senhor sobre a nossa vida. E então Ele é quem vai dirigir. A sua palavra vai nos trazer a orientação para o viver. O conselho que essa palavra nos traz estará sendo sempre a maneira de investirmos melhor nosso tempo, nossa energia, nossos esforços. De tal maneira que possamos fazer como Maria. Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Maria foi a mãe do Salvador, a mãe do Senhor Jesus, aquela que teve o privilégio de primeiro tê-lo no seu ventre, depois carregá-lo no colo, depois acompanhá-lo na experiência de vida. E a palavra de Deus diz que Maria guardava no seu coração tudo aquilo que acontecia na vida de Jesus. Desde aquele momento que comentamos, quando Jesus é apresentado no templo e Simeão o toma nos braços e a profetisa Ana começa a falar a respeito de quem haveria de ser aquela criança.
Até quando eles vão levá-lo ao templo aos 12 anos e ficam surpresos que Jesus está dialogando com os principais doutores da lei ali em Jerusalém. Até quando ele inicia o seu ministério. Até quando ele entrega sua vida na cruz e Maria estava ali ao seu lado. E depois da sua ressurreição, o texto bíblico lá em Atos capítulo 1 vai dizer que a igreja ali em Jerusalém contava com um número de aproximadamente 120 pessoas, e entre eles estavam a mãe de Jesus e os irmãos dele, ali naquele grupo que agora se colocava como seguidores de Jesus, cristãos anunciando a salvação em Cristo. Maria foi personagem de destaque na história do Natal. Cada um de nós pode ser um instrumento de Deus também na realização daquilo que Ele tem para nós. Que a nossa vida possa ser colocada nas suas mãos. E nesse instante peço que cada um feche seus olhos e veja o que é que Deus está falando ao seu coração nesta hora. Talvez você entrou aqui ainda sem ter segurança de salvação, de vida eterna, e ouviu do sacrifício de Jesus na cruz para nos oferecer perdão, segurança de estar com Ele por toda a eternidade. Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz. Se nesta hora você deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, diga do seu coração para o coração de Deus: sim, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Eu faço a entrega da minha vida a Jesus. Eu quero ser um instrumento da realização da Tua vontade. A exemplo do que fez Maria, eu quero dizer: cumpra-se em mim, conforme a Tua palavra. E a cada um de nós que já fez a entrega de sua vida nas mãos de Jesus, o que é que Deus tem colocado como desafio à frente? De que maneira Deus tem chamado para um trabalho especial? De que maneira Deus tem desafiado para alguma área daquilo que é feito no crescimento do seu reino? E que falta dar aquele passo de dizer: sim, Jesus, eu quero assumir o compromisso de serviço diante de Ti. O compromisso de compartilhar com outros a mensagem salvadora em Jesus. O compromisso de auxiliar uns aos outros na caminhada da vida cristã. Talvez você não faça parte de um pequeno grupo ainda, e agora você diz para Deus: sim, Deus, eu quero participar da edificação de vida uns dos outros. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que nos traz o conhecimento do Teu grande amor por nós. Agradecemos, Pai, porque pela Tua palavra vemos exemplos dos Teus servos do passado, e nesta noite podemos meditar a respeito de Maria, que se coloca como serva e afirma: cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. E assim, Senhor, nós desejamos também que a nossa vida esteja sendo entregue nas Tuas mãos, que a Tua vontade seja feita no nosso viver cada dia mais. E se alguém entrou aqui nesta noite sem ter ainda dado este passo, esta decisão de seguir a Teu Filho Jesus, de entrega de vida a Ti, que esta seja a noite de fazer esta entrega, a hora de poder dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor.
Isso te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.